Olá, turma! Nós iremos continuar estudando geografia, agora falando da população da região Sudeste. Esse conteúdo está na página 106 da apostila 4. Vamos estudar? Com base no censo do IBGE, a população da região Sudeste pode ser classificada como a região mais populosa do Brasil, porque apresenta o maior número de habitantes do país, com mais de 80,3 milhões de habitantes, dos quais quase 75 milhões moram na zona urbana. Ela também pode ser classificada como a região mais povoada, pois apresenta a maior densidade demográfica do país, com aproximadamente 86,9 habitantes por quilômetro quadrado. Então, o que quer dizer esse parágrafo? Que a região Sudeste, a região da qual nós habitamos, é a região mais populosa de todo o Brasil. Ela tem uma densidade demográfica. O que é uma densidade demográfica? Nós já estudamos isso, mas eu vou relembrar. A quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Então, tem 86,9 habitantes a cada quilômetro quadrado da região Sudeste. No Brasil, tem mais ou menos 210 milhões de habitantes. 75 milhões de habitantes moram na zona urbana da região Sudeste e no total a região Sudeste ela tem 80,3 milhões de habitantes. Então, ela tem uma boa parte dos habitantes do Brasil residindo nela. Nessa região, os estados mais populosos do país são São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, e suas respectivas metrópoles. Grande São Paulo, Grande Rio de Janeiro, Grande Belo Horizonte, que são as três maiores do país. Então, no mapa, está sendo mostrado onde se localiza a região Sudeste, tá? O estado maiorzão é Minas, abaixo de Minas nós temos São Paulo e os estados litorâneos são Espírito Santo e Rio de Janeiro. As três maiores capitais estão na região Sudeste, que são em São Paulo, em Minas Gerais e Rio de Janeiro, e as suas cidades ao redor. Por isso que nós falamos Grande São Paulo, que são as cidades ao redor de São Paulo, mas os pequenos municípios. Grande Rio de Janeiro, porque são os municípios que rodeiam a capital carioca. E a Grande Belo Horizonte, porque são os municípios que rodeiam também a capital mineira. Aqui tem uma foto da cidade de São Paulo. Dentre todas, ela consegue ser a mais populosa, então, devido à demanda de população, ela também tem mais problemas do que todas as outras. Concentra um grande capital comercial, um grande capital econômico, mas também concentra também grandes problemas por conta da demanda de habitantes por quilômetro quadrado, tá? Vocês veem aí na foto, principalmente na foto dos transportes, como é cheia a cidade, como é difícil, né? Os meios até de locomoção públicos. No século XVIII, a descoberta do ouro em Minas Gerais atraiu uma grande quantidade de pessoas para a região, momento em que as cidades e a população começaram a crescer. A cidade do Rio de Janeiro também foi por muito tempo a capital do Brasil, de 1763 a 1960, e a partir de 1808 sofreu uma série de transformações com a chegada da corte portuguesa. Além disso, essa cidade sempre teve grande importância portuária, devido à entrada e à saída de diversas mercadorias comercializadas. Então, por que elas se tornaram as três maiores cidades do Brasil? Aqui tem uma explicação sobre Minas Gerais e Rio de Janeiro. Devido Minas Gerais ter sido encontrado ouro há alguns séculos atrás, então muitas pessoas migraram para lá para buscar esse ouro e praticar essa atividade econômica de mineração. Já a cidade do Rio de Janeiro, ela também se tornou populosa, por quê? Porque por muito tempo ela foi considerada a capital, ela era a capital do Brasil, tá? Inclusive abrigando a família real quando aqui esteve. Ela foi capital do Brasil de 1763 até 1960, ou seja, tem pouquíssimos anos atrás aí, né? Uns 50, 60 anos atrás, ela ainda era a capital do Brasil, então ainda é muito recente. Então, isso sendo a capital, ela acaba atraindo muita gente, né? Principalmente até para participar das decisões políticas do país, tá? E também por ser zona portuária, Rio de Janeiro abrigou um dos grandes portos que o Brasil teve. Já o estado de São Paulo, por conta da economia cafeeira,
produziu muitas riquezas, tornando-se um importante centro de decisões políticas e econômicas do país. A partir do século XX, essa região passou a receber um enorme número de imigrantes nacionais e internacionais. Então, São Paulo se destacou pelo plantio de café. Então, as fazendas cafeeiras atraíram tanto migrantes, né, que eram pessoas que vinham do Nordeste para trabalhar em São Paulo, como imigrantes, que eram pessoas que vinham de outros países para trabalhar em São Paulo, e atrai até hoje, por ser um grande centro comercial. Então, a economia se consolidou aqui em São Paulo, né, por ser um grande centro comercial e econômico, e essa migração e imigração ainda acontece até os dias de hoje. Mas, atualmente, algumas regiões metropolitanas do Sudeste continuam atraindo imigrantes e buscam novas oportunidades de trabalho, mas em menor quantidade. As dificuldades enfrentadas por muitos imigrantes nessas cidades e o aumento das oportunidades de trabalho em outras regiões do país têm contribuído para que parte deles volte para seu local de origem. Então, muitas pessoas ainda vêm para o Sudeste para tentar uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade econômica. Porém, isso diminuiu bastante em relação ao século passado. No século passado, muitas pessoas vieram e a gente pode dizer que São Paulo, ela é praticamente nordestina, ela é uma mistura de vários povos, né, principalmente dos povos do Nordeste. Hoje em dia, a gente vê que não, né, que não vem tantas pessoas do Norte, Nordeste, Centro-Oeste para São Paulo. Né, são menos, a gente recebe mais imigrantes assim de países da América do Sul aqui que trabalham com comércio, confecção. Porém, esse número ele está o quê? Diminuindo à medida que o quê? Que há expansão comercial também em outras regiões do Brasil. Mas o que nós devemos aprender dessa aula? Que a região Sudeste ela ainda continua sendo a região mais populosa, tendo como as três capitais, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, as capitais onde concentra a maior população urbana do país. Certo, turma? Espero que vocês tenham facilidade para resolver os exercícios e nos encontramos na próxima aula. Até mais, pessoal!